o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Esse 4 é homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz esse blasfêmia? Por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim o arrazoavam, pensava em seu coração entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: olha a prova que ele tem poder para perdoar pecado. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, fala, levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Podemos assentar. Redobra a sua atenção. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus, quando ele esteve na terra como 100% homem e 100% Deus, Jesus, ele tinha 2 identidades. Tinha a hora que ele falava como homem e tinha a hora que ele falava como Deus. Por isso que as pessoas questionavam e não entendiam. Porque a Bíblia fala que Deus se fez homem e habitou entre nós, porque Jesus é o próprio Deus. Ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. O próprio Pai disse que do Filho: ó Deus, o seu cetro é cetro de equidade e justiça e dura para sempre. O próprio Deus Pai confessa que Jesus é Deus. Deus é 3 em um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como eu e você é 3 em 1: corpo, alma e espírito. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Está provado na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a tricotomia humana: corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala: Deus, Jesus, o próprio Deus se faz carne, vem à terra, nasce de um ventre de uma virgem, de uma mulher. Deus já começa a confundir o povo desde aí. E a Bíblia diz que ele nasce. A Bíblia fala que com 12 anos de idade ele fica entre os doutores da lei. Ele que nunca foi em uma faculdade, não tinha sequer um diploma. E a Bíblia diz que ele, com 12 anos de idade, os homens, as autoridades de Israel, os escribas, que eram escritores, os fariseus, os essênios e todos os homens estudiosos, ficaram admirados da sabedoria e do conhecimento a qual ele falava. E a Bíblia fala que crescia Jesus em graça, quer dizer poder, e em sabedoria. Porque evangelho, irmão, não é só conhecimento. Evangelho é conhecimento e graça. Eu quero dizer palavra e poder. A Bíblia fala que Paulo diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas, quer dizer, sabedoria humana. Porque falar bonito, irmão, muita gente fala, mas ter poder e unção e Espírito de Deus na vida são poucos, né? Aleluia.
E a Bíblia diz que mais vale a graça do que a prata. A Bíblia fala, irmãos, que nós não devemos estribar nossa vida no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz: entregue os teus caminhos ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. A Bíblia fala que o homem erra porque não examina as Escrituras e porque não conhece o poder de Deus. Jesus, ele crescia em graça, que é poder, e em conhecimento da sabedoria da palavra. A Bíblia diz, irmão, que o homem erra porque não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Jesus diz que Paulo escreveu, Pedro diz, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele esteve na terra, ele tinha um ministério pleno, perfeito, tinha palavra de sabedoria. O ministério de Jesus era baseado em 3 coisas: mensagem de fé que ele pregava, gerava fé nas pessoas; ensino, conduzia o povo o caminho, esclarecia as dúvidas e revelava o caminho do céu; poder para fazer milagres, expulsava demônio, curava enfermo, ressuscitava mortos, limpava leprosos e fazia maravilhas. A Bíblia diz que em prazo de 3 anos e 6 meses ele fez tantas maravilhas que os livros da época não caberiam. E a palavra de Deus fala que dentre todos esses milagres que ele fez, nesta noite eu quero falar da cura de um paralítico de uma cidade chamada Cafarnaum. Existem algumas pessoas por aí que falam que Jesus não tinha casa. Sabe por quê? Porque ele fala assim: as aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem os seus covis, o buraco onde ela fica, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas em que sentido ele estava falando? Ele estava falando que quem faz a vontade de Deus não tem morada fixa, não fica onde quer. Mas isso não quer dizer que Jesus não tinha casa. A Bíblia diz que ele tinha casa na beira da praia de Cafarnaum. Como é que é uma casa na praia, irmão? Na beira da praia, do mar, como é que é? É coisa chique, né? E de alta valia. Irmão, o diabo, que é um ser derrotado, perdido, ele não tem a casa, mas ele tem uma biboca para ele ficar lá. Agora imagina o meu Deus, que é rei dos reis, senhor dos senhores, não ia ter casa, irmão? Hã? O Deus que não é só dono do ouro da prata, é dono de tudo. A Bíblia diz que a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Amém? E a Bíblia diz que o povo, Jesus saía para fazer a obra em outras cidades, andava léguas ou quilômetros, 150 quilômetros, ficava uma semana fora. Aí tinha esse paralítico, e alguns homens ali olhavam e viam a situação daquele homem. A Bíblia não revela se era da família dele, se era irmão, se era primo. A Bíblia fala que era 4 homens. E eles vinham e olhavam na casa onde Jesus morava. E quando chegava lá, a casa estava fechada. Eu falei: não está aí. Nós vamos ficar olhando, porque no dia que ele vir para casa, nós vamos trazer o paralítico para ele curar. Eles vinham e olhavam, a casa estava vazia. Fala para o teu irmão: aonde Jesus está, não pode ficar vazio. Porque a glória dele, a presença dele atrai as pessoas. Aonde Jesus está, irmão, não pode ficar vazio. Enquanto Jesus não estava na casa, não tinha ninguém. Mas só foi Jesus chegar, a multidão foi chegando. Senhor, Jesus, mestre, ia chegando. Por quê? Porque o povo sabia que não ia sair da mesma forma que chegar na presença dele. Quem chegava lá doente saía curado. Quem chegava endemoniado saía liberto. Quem chegava caído espiritualmente saía de pé. Quem chegava triste saía alegre. Porque a palavra que saía da boca dele, irmão, era uma palavra de espírito e de poder. Alguém olha de longe e fala: como ele vai saber que está na casa? Quando ele está na casa, a casa está cheia. Eles olham de longe, irmão. Ó, Jesus está lá. Porque está assim de jeito, rapaz. Não tem nem como passar. Mas nós vamos. Fala, teu irmão: a união faz a força. Fala aí: a união faz a força. Está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Será como um óleo precioso que cai a cabeça, a barba e a orla da veste de Arão. Cabeça, barba e orla. Isso fala, irmão, que Deus opera onde há união e comunhão.
Jesus disse: se vós concordar na terra acerca de qualquer coisa por 2 ou 3, aqui será concordado e ligado lá em cima. Aqueles 4 homens concordaram entre si de levar aquele paralítico para ser curado. A Bíblia fala, meu irmão, que ninguém chegou na presença dele enfermo, crendo que ele podia curar, e saiu doente. Fala para o teu irmão: você só vai sair daqui sem a bênção se você não acreditar. Fala, irmão, olha para a pessoa que está do teu lado e fala: ó, Jesus está na casa, ó, a prova aí, a casa está cheia de gente. Cheia de gente, ele está aqui. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Se você estiver doente, você vai sair daqui curado. Se você estiver enfermo, vai sair daqui liberto. Se você estiver caído, Deus vai te colocar de pé. Se você estiver aflito, Deus vai te dar paz. Se você estiver desiludido, Ele vai te dar esperança. Se você estiver arrasado, fracassado, você vai sair daqui edificado, abençoado, porque Ele está na casa, Ele está aqui. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou entre eles.